It's for all my folks who got legal jobs. B.O.B. what's up? That's back. CC2. We ain't supposed to be here, never thought we'd see it. Now we living proof, tell the world to believe it. Yeah. Congratulations, thank God we made it. They told us we was nothing, now I know they hate it. Round up applause, round up applause. Congratulations. Oi, Gabriela. Oi, Israel. Tudo bem? Como você está? Estou ótima. Is that how good you were? Yeah. Gabriela, aonde você se encontra? Now, eu me encontro no Grand Central, nas 42, entre a Quinta e eu não sei, outra avenida. Você gosta do Grand Central? Gosto, porque me lembra filmes favoritos e as melhores séries que eu já assisti. Porque é inevitável algo não se passar nesse lugar. Me fale Oi. sobre a sua primeira semana de intercâmbio, como foi? Nossa, uma palavra, puxada. Porque eu cheguei sem mala nesse país, ficou perdido por 5 dias. Aí cheguei já para fazer a prova de nivelamento para ver em qual nível eu tava no meu inglês. Aí no outro dia já comecei, então foi a semana muito corrida, mas que deu para fazer muita coisa. E tipo, acho que no segundo dia eu conheci o Grand Central, que é um dos lugares muito bons e que vale a pena conhecer e não precisa pagar nada para conhecer. Me fale sobre as comidas de Nova York. O que você gostou, o que você não gostou, o que você não gostou. Um vlog, isso aqui é um vlog. Ok, bom, o que eu não gostei foi de alguns restaurantes self-service, porque tem uns que são, no caso, mexicanos, e a comida é muito apimentada. Acho que no meu terceiro dia, foi no meu segundo dia de aula, eu fui num restaurante perto da minha escola, aí eu fui colocar comida, né, no self-service e tal, eu vi um macarrão, nossa, que macarrão lindo e tal, no molho de tomate, aí eu aloprei no macarrão, eu coloquei muito macarrão. Aí quando eu fui comer, o que era? O molho não era de tomate, o molho era de pimenta. Eu fiquei com aquela cara assim do tipo, meu Deus, isso não tá acontecendo. Aí enfim, é assim que eu me surpreendo com as comidas. Sempre que eu acho que é uma coisa, na verdade não é, uma coisa totalmente diferente do que eu comi. E o lugar que eu mais gostei foi... eu não lembro o nome, mas fica na 43, se eu não me engano, entre a 7ª e a 8ª, acho que é o Carmine's, não lembro, que tem uma pasta incrível, a melhor pasta que eu comi na minha vida, melhor do que toda pasta que eu comi na Itália. É o melhor lugar, vale cada centavo. Como que é a vida em Nova York? Ai meu Deus, eu acho que eu definiria como uma palavra incrível, porque até mesmo quando você, vamos supor, no meu caso, eu vim como estudante, então, tipo assim, eu não trabalhei nem nada, mas no caso foi puxado, foi muito corrido o meu dia, então, mas era aquela agitação e eu gostava dessa agitação, porque eu tava na cidade que eu gosto de estar e fazendo o que eu gosto de fazer. Então, eu acho que essa correria e tal, esse dia a dia, porque isso é bem nova-iorquino. Sempre vai ter gente correndo contra o tempo, atrás de metrô e andando muito rápido e tal. Não para essa cidade, a cidade não para. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis que eu gostei, foi essa agitação, esse negócio não importa nada. Você tá em Nova York, então tá bem. Fale sobre as pessoas na rua, como que elas são, Loucas, sempre vai ter alguém em Nova York falando alto, querendo chamar a atenção e outra pessoa nem aí. E sem contar que tem muita pessoa que se veste muito bem, como se estivesse num desfile, e outras que se vestem muito estranho, do tipo assim, gente, como é que pode estar usando essa roupa, né, com esse tempo? Mas é muito engraçado andar pelas ruas de Nova York, porque você se depara com cada coisa que eu acho que é impossível você não rir ou ficar surpreso.
Como foi o seu teste de anivelamento na follow-up e os da escola? Bom, meu teste de nivelamento da follow-up foi bem longo, porque eu tinha acabado de chegar, então minha cabeça estava assim, ó. Aí eu fiz e tal o teste, tudo mais, não demorei muito. Aí, tá, eu demorei só um pouquinho. Ai, tava com muita fome, gente, naquele dia, vocês não têm noção. E no dia seguinte, saiu o resultado, né, do meu teste escrito, daí eu fui fazer o teste oral. Eu gostei muito de ter feito o teste oral, porque na escola que eu fui, eu ia falando, ela ia me fazendo as perguntas, eu ia conversando com ela, e quando eu errava alguma conjugação de verbo, alguma coisa, ela me corrigia, o que eu achei muito diferente do ensino do Brasil, que geralmente eles não corrigem, enfim. E no caso, ela sempre estava indo me corrigir, foi uma das coisas, assim, dos pontos que eu mais gostei, porque realmente eles valorizam você aprender o inglês. Um pouco do clima, da temperatura, da adaptação, mudança de clima, etc. Bom, eu venho de Manaus, lá só tem 2 estações, quente ou menos quente. Então, chegar no inverno aqui em Nova York foi um baque pra mim, porque eu acho que a temperatura mínima que eu peguei foi em São Paulo e foi 6 graus, então isso aqui é muito quente aqui, isso aqui é o melhor dia que tem em Nova York quando faz 6 graus, 8 graus, nossa, é verão. Então, pegar temperaturas negativas aqui, como hoje, que tá fazendo acho que menos 8 ou menos 10, então é muito frio. Um pouco sobre o hostel que você esteve. Bom, o hostel que eu fiquei foi muito bom. Eu não tive nenhum conflito, nenhum dia, nem nada do tipo. Então eu não tenho do que me queixar, porque o meu maior receio era de ir para algum lugar no qual tivesse conflito, tivesse que trocar e essas coisas, porque acontece e eu já escutei muitos casos disso. Mas no meu caso não aconteceu isso, foi tudo tranquilo, eu não tenho do que me queixar. Se eu viesse fazer outro intercâmbio, eu ia fazer questão de ficar no mesmo lugar que eu fiquei, porque eu conheci pessoas incríveis, fiz de certa forma, muitas amizades com os meus roommates, e o meu hostel foi maravilhoso. Sobre o transporte em Nova York, metrô, etc., como que é? Okay. É demorado, não é demorado, é bom, não é bom, o que acontece nos trens, etc. Bom, metrô é a vida em Nova York, porque alugar carro, querer andar de carro ou táxi, não. Se você quer economizar, pague um ilimitado por um mês no metrô e se divirta, porque você vai... Cada parada que você parar no metrô, que você pegar, vai ser um ponto turístico, algo histórico, e é muito fácil acesso e tudo mais. E às vezes, assim, no caso, tem dias e certos horários que demora um pouco mais o trem, mas não uma questão, tipo, sei lá, 20, 30 minutos, não. Mas geralmente sempre horário de pico, de manhã e durante a semana, os trens passam muito rápido e, nossa, metrô é vida. Eu praticamente passei a maior parte, na verdade eu passei toda a parte do meu intercâmbio andando de metrô e de ônibus e não tenho do que me queixar do transporte público, mas eu acho que eu peguei táxi umas 2 vezes por causa de questão de transporte de bagagem e tal, e também foi muito tranquilo, muito legal. Como foi o acompanhamento da follow-up antes da tua viagem? Bom, antes da minha viagem, a gente estava entrando todo dia praticamente, estava falando com a agência sede de São Paulo e tudo mais, como que ia ser, que horário eu ia chegar e tudo mais, quem ia me receber. E enviei fotos minhas e tudo mais para a agência sede e tudo mais, para que eles tivessem que enviar para cá, para Nova York, para quando fossem me pegar, né, saberem quem eu era e tudo mais. Então eu não tenho do que me queixar da agência que eu escolhi antes e também durante, porque o acompanhamento não só acabou no momento em que eu peguei o avião e vim pra cá, e eles me pegaram e levaram pro hostel. O acompanhamento foi do início, de antes de eu vir até o fim. Eu falei tanta coisa, já tá começando a ficar repetitivo. Ai, meu Deus. Enfim,
A Follow-up sendo uma agência de intercâmbio cristã, ela te deu esse suporte espiritual? Com certeza. Sem sombra de dúvidas, porque eu fui para um encontro da Restoration Church de New York e foi incrível e tal, foi uma experiência sensacional e que vale muito a pena, porque foi no dia que nevou muito, então, nossa, gente, foi incrível ficar, tipo assim, no meio daquele acampe e aquele monte de neve caindo e tudo mais, foi sensacional. Então, todo esse suporte, tanto estudantil quanto espiritual, é muito bom. Recomendaria algum cristão que está assistindo esse vídeo para fazer um intercâmbio com a Follow-up? Recomendaria, porque uma das principais coisas que eu busquei numa agência fosse uma agência que, de certa forma, não me desviasse dos caminhos do Senhor, porque eu sou evangélica e tudo mais, então eu estava procurando a dedo, e quando eu descobri que a Follow-up era um intercâmbio cristão, eu fechei logo. Eu não pensei duas vezes, nem nada do tipo. Foi uma prima de uma amiga minha que recomendou a agência, então eu fui falando com a agência e tal, então foi me passando segurança, essas coisas, então não pensei duas vezes, fechei, é cristão, tô dentro. E quando eu cheguei, eu conheci várias igrejas, conheci várias pessoas da igreja, eu fui muito edificada nessa terra, não somente pelas pessoas, mas pelas coisas que eu vivi. Então, de certa forma, a Gabriela que veio 2 meses antes não é a mesma Gabriela que está saindo daqui. Fale um pouco sobre o seu inglês. Como você se sentia, como foi essa mudança durante o período e como você se sente hoje no seu inglês? Bom, hoje eu me sinto confiante até mesmo se eu conjugar algum verbo errado. Pelo menos aquela travação de falar com outra pessoa, outro idioma e ficar tipo assim, travou. Você sabe o que ela tá falando, você sabe o que responder, mas você simplesmente trava, simplesmente não tem mais. Eu simplesmente consigo hoje ser mais solta, conseguir puxar uma conversa com alguém, entender. O meu listening melhorou muito, 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 muito mesmo, que era ruim, mas melhorou muito. Eu posso dizer que por mais que 2 meses sejam poucos meses, vale a pena você ter uma experiência curta, porque querendo ou não, você começa a escutar, começa a viver tudo em inglês, então você vai acabar praticando, você vai ter que acabar se soltando e ter que soltar essa língua em algum momento. Gabriela, você passou por algum tipo de luta antes de vir para cá? Alguma coisa que lhe queria fazer desistir? Muitas, não foram poucas. A principal dela foi a alta do dólar no meu país. Acho que toda vez que o dólar subia, eu chorava. Só que no meio do processo de intercâmbio, Deus me deu uma palavra que, para que eu vou me preocupar com as coisas que eu não consigo resolver? Então, eu simplesmente acalmei meu coração e confiei no Senhor e hoje eu tô aqui, então deu certo. Confiar e esperar, deu certo. Bom, várias vezes eu pensei em desistir, porque toda vez que o dólar subia, eu entrava em desespero, eu falava, caraca, eu não vou conseguir pagar esse intercâmbio, eu não vou conseguir ir pra Nova York. E nada do tipo, e muitas pessoas vieram e falavam, não, desiste, o dólar tá alto, não sei o quê. E algumas que falavam pra eu continuar, eu sabia que elas queriam era que eu desistisse. Mas eu simplesmente perseverei, fui até o fim, até o último minuto, trabalhando para pagar o intercâmbio e tudo mais, para literalmente viver o meu sonho, que era de estar aqui em Nova York fazendo intercâmbio. Sempre foi um sonho meu fazer intercâmbio. E quando surgiu a oportunidade, eu simplesmente agarrei e falei, não vou soltar. Valeu a pena? Valeu a pena. Recomendaria? Recomendaria. O que você falaria para aquela pessoa que quer vir, mas tem medo? Não tenha medo, porque eu não tinha medo, mas quando, sei lá, ficou uma semana antes de eu vir, começou a dar um monte de medo, do tipo, sei lá, caraca, será que vão me encontrar? Será que vão saber que sou eu?
Será que eu não vou me perder? Será que isso vai acontecer? Eu pensava tanta coisa. Acho que na primeira semana eu tava com tanto medo de me perder, que de certa forma eu me privei de conhecer certos lugares com medo de, sei lá, de me perder. Mas não tem medo, não tenha medo, porque Nova York é muito tranquilo, muito seguro, muito diferente do Brasil. Então, de certa forma, você vai se sentir muita segurança e muita liberdade nesse lugar, tanto no transporte quanto em questão de informação. Tudo é fácil acesso, então não tem pra que ter medo de estar aqui. Você faria esse intercâmbio de novo? Se eu pudesse, eu nem saía dele. Faria assim, e se duvidar, ainda vou fazer esse ano de novo, porque quando a gente gosta, a gente volta. Brena, você acha que esse intercâmbio vai gerar alguma mudança ou já gerou alguma mudança na sua área profissional? Com certeza. Só pelo fato de eu ter vindo para Nova York, por mais que tenham sido 2 meses, eu conheci 2 fotógrafos, eu conheci um modelo profissional e essas pessoas me acrescentaram muito, direta e indiretamente, não só pela visão artística que eles me fizeram mudar, quanto dicas, conhecer outros fotógrafos e tudo mais. E querendo ou não, Nova York é o centro da moda, praticamente. Depois de Milão, Nova York é o centro da moda. Então, você tem sempre contatos com fotógrafos, modelos, você sempre está vivendo esse meio aqui. Colocar o pé na rua, você vai estar vivendo isso, porque você vai ver lojas com a nova tendência, pessoas muito bem vestidas, modelos que moram aqui e tudo mais. Então, muda muito a sua mente, muda muito a sua perspectiva, sua visão sobre o mundo comercial. Gabriela, o que você gostaria de ter ouvido quando você estava prestes a fazer o seu intercâmbio? Não desista. Independente dos obstáculos, independente de medo, independente de qualquer coisa, se é aquilo que você quer, se é aquilo que você sonha, você tem que correr atrás e não desistir. A gente simplesmente não pode parar no meio do caminho. A gente tem que continuar, porque a gente só vai viver aquilo se a gente for até o final. Se a gente não for até o final, parar na metade, parar só no quanto é que custa, a gente não vai até o final. Então a gente tem que correr atrás, a gente não pode desistir, vão vir dificuldades, vão vir obstáculos que vão querer lhe paralisar, pessoas que até mesmo vão querer lhe paralisar para desistir desse sonho. Mas se é o seu sonho, você tem que seguir ele e até o fim. Follow your dreams. Congratulations.